Muitas pessoas que são religiosas acreditam em Deus, mesmo sem terem provas da sua existência. Quando perguntadas sobre por que acreditam em Deus, as respostas costumam ser mais emocionais do que baseadas em razões concretas. No entanto, Deus quer que a nossa fé nele seja fundamentada em evidências sólidas e nos desafia a examinar tudo e reter apenas o que é bom. Esse vídeo nos ajudará a responder a esse desafio, apresentando algumas evidências científicas e físicas da existência de Deus. Antes de nos aprofundarmos neste estudo bíblico, gostaríamos de pedir que você deixasse seu like e se inscrevesse no nosso canal. Isso nos ajudará a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Além disso, não se esqueça de ativar o ícone de notificações para ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Agora vamos começar. Uma das perguntas mais importantes que sempre intrigou a humanidade é: como o universo se formou? Ou quem o criou? Para responder a essas questões, surgiram diferentes pontos de vista: a religião e a ciência. A ciência propõe várias teorias sobre o início do universo, sendo o Big Bang a mais aceita. Segundo essa teoria, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo estava comprimido em um ponto minúsculo e, então, ocorreu uma explosão que deu origem a tudo. À medida que o universo se expandiu, diversas reações aconteceram, formando as primeiras estrelas, galáxias e todo o universo que conhecemos hoje. A religião cristã, à qual nós pertencemos, afirma que foi Deus quem criou o universo. Acreditamos firmemente nisso. Pelo menos eu acredito. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, está escrito que, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meus caros, existem duas maneiras de explicar como este universo começou. Uma é por meio de especulações, e a outra é por meio da revelação pela fé. Nós, particularmente, aceitamos a revelação por meio da palavra de Deus. Ele nos deu um registro escrito que resume como tudo foi criado. Infelizmente, muitas pessoas tendem a ignorar o que Deus disse, preferindo basear suas ideias em filosofias seculares para explicar o passado. Muitos ignoram todos os fatos registrados na Bíblia, o que vai contra a história e os testemunhos de pessoas que presenciaram esses eventos e que foram registrados. Imagine se essa mesma forma de pensar fosse aplicada a outras áreas de estudo. E se historiadores rejeitassem fatos documentados, alegando que a Primeira Guerra Mundial nunca ocorreu simplesmente porque suas filosofias não aceitam a possibilidade de uma guerra mundial? Você acharia isso razoável? Atualmente, muitas pessoas rejeitam a ideia de que o mundo foi criado de forma sobrenatural e descrita na Bíblia. Isso acontece porque muitos abraçam a ideia do naturalismo, que é a crença de que tudo no universo é explicado pela natureza. O Big Bang é baseado nesse naturalismo, argumentando que o universo foi formado por processos naturais que ainda acontecem hoje. Segundo essa visão, estrelas, planetas e galáxias surgiram de acordo com as leis naturais que operam no universo. No entanto, ironicamente, o Big Bang não explica a origem do universo em si, apenas o que aconteceu depois desse evento. Por causa disso, muitos cientistas discordam dessa teoria, apontando contradições.
Alguns consideram que essa teoria é um exemplo de como o pensamento humano pode distorcer as coisas, tentando negar a existência de Deus. É preocupante ver que muitos cristãos tenham sido enganados pelo conceito do Big Bang, muitas vezes sem perceberem suas bases. Eles acabaram reinterpretando os ensinamentos claros das Escrituras para que se alinhem com as crenças seculares sobre as origens. Uma vez, um famoso evolucionista foi questionado sobre a origem do Big Bang. Sua resposta foi: se alguém perguntar de onde vem a energia das massas, apenas pergunte: de onde vem Deus? Nessa resposta, ele disse algo profundo, pois algo tem que ser eterno. Ou a energia das massas é eterna, ou Deus é eterno. A ciência nos ensinou muito sobre a energia das massas, inclusive que ela se desgasta e não é eterna. Mas a ideia da eternidade de Deus, como mencionada no Salmo 102, versículos 25 a 27, faz sentido. Há muito lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Caros ouvintes, este salmo celebra a grandeza de Deus como Criador, que permanece eterno e imutável, mesmo após ter realizado suas obras. O Deus que servimos é eterno, e Ele mantém todo o poder sobre a criação. Desde o surgimento de novas plantas na primavera, até a formação da vida no ventre, Ele controla as estações benéficas. Em suas mãos está a vida de cada ser vivo. Ele guia as estrelas e as chama pelo nome, como é mencionado no Salmo 147. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Que contraste incrível! O Deus que conforta nossos corações desanimados é o mesmo que não apenas conhece o número gigantesco de estrelas, tão imenso que não pode ser expresso em números humanos, mas Ele tem um nome para cada uma delas. Em toda parte que olhamos, vemos o poder de Deus, uma prova de sua grandeza. É por isso que o salmista Davi disse: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Este salmo é incrível e admirável. Os céus declaram a glória de Deus. Isso nos faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso significa que os céus proclamam a sabedoria e o poder de Deus, e também revelam um pouco do plano e do propósito de Deus. Desde o início, a criação tem sido o testemunho primordial de Deus para os seres humanos. Não há dúvida de que o universo que Deus criou é imenso. Na Bíblia, as Sagradas Escrituras mencionam 3 céus, sendo o primeiro céu, conhecido como o céu atmosférico, onde estão as aves. O segundo céu, que é a dimensão das estrelas, ou o céu estelar. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, descreve o segundo céu como regiões celestiais, de onde operam Satanás e seus demônios. E o terceiro céu, a morada de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 12, relata que ele mesmo foi arrebatado ao terceiro céu, onde ouviu palavras indescritíveis. Sabemos que a distância entre a Terra e a Lua, por exemplo, é considerável.
No entanto, quando começamos a medir as distâncias até Marte ou qualquer outro planeta, a distância até a Lua parece não ser tão grande como parecia. E quando medimos a distância até as estrelas mais próximas, como a constelação de Andrômeda, por exemplo, percebemos que o homem ainda não explorou tão longe no espaço. Hoje, a maioria dos astrônomos reconhece, em seus esforços para explorar o universo, que este parece se expandir, o que coincide com a Bíblia. Vamos ler Isaías, capítulo 40, versículo 22. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Meus caros, a Terra está situada em um universo ainda maior, e o trono de Deus está além do alcance dos telescópios mais poderosos, explorando o espaço ilimitado. Deus fez esse universo imenso, e todos nós deveríamos nos maravilhar com sua grandiosidade. Os cientistas afirmam que o universo visível contém mais de 10 bilhões de galáxias, cada uma delas com um diâmetro de milhões de trilhões de quilômetros e centenas de milhões de estrelas. Embora incompreensível, estima-se que o universo contenha milhões de trilhões de estrelas. Muito antes do telescópio, as Sagradas Escrituras afirmaram que o homem seria incapaz de determinar o número exato de estrelas, pois são inúmeras, mas Deus conhece cada uma delas e as chama pelo nome, conforme lemos no Salmo 147. No Salmo 8, versículos 3 e 4, o salmista Davi explicou: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. A astronomia revela a grandiosidade das obras de Deus, ao mesmo tempo em que destaca o quão insignificante o ser humano é diante da imensidão da criação. Se o planeta Terra é como uma partícula de poeira no universo, o que dizer do homem em comparação? Ele é menor que uma pequena gota de água no meio do oceano. Além disso, enquanto a Terra, o Sol e as estrelas perduram por milhares de anos, a vida do homem é como a névoa da manhã, que rapidamente se dissipa. Dessa perspectiva, pode-se dizer que o homem não tem grande importância. Afinal, todos esses elementos químicos dos quais o homem é formado poderiam ser comprados por um valor relativamente baixo. Além disso, até onde a pesquisa científica alcançou, parece que somos possivelmente os únicos seres inteligentes neste vasto universo. Apesar dos esforços em enviar sinais ao espaço, ainda não recebemos qualquer resposta. E se o ser humano é o único ser consciente de sua própria existência neste vasto universo, não podemos deixar de nos perguntar: por que nós? E mais ainda, estima-se que a população mundial esteja em torno de 7,9 bilhões de pessoas. Quem sou eu no meio de tantos? Eu sou importante para alguém? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o meu futuro, meu destino? Apesar da insignificância humana em relação ao espaço e ao tempo, ainda somos objeto da atenção especial de Deus. Como o salmista disse: Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. A importância do ser humano é explicada pelo salmista. O homem é uma criação especial de Deus. Mesmo sendo frágil e passageiro, foi feito à imagem e semelhança divina, o que o torna especial e superior ao restante da criação. Por isso, rejeitamos vigorosamente a teoria de que o homem evoluiu do primata.
Milhares de anos atrás, Deus revelou a Jó um segredo impressionante que naquela época não foi totalmente compreendido por ele. Vamos conferir o livro de Jó, capítulo 38, versículo 22. Entraste tu nos tesouros da neve? Na antiguidade, a compreensão dos tesouros contidos nos flocos de neve era limitada, mas com o advento do microscópio, a complexidade desses cristais se tornou totalmente visível. Vamos explorar o que a ciência nos revela sobre os flocos de neve. Apesar de parecer um assunto simples à primeira vista, ao mergulharmos na preciosa estrutura dos flocos, ficaremos maravilhados. Esses flocos são compostos por cristais de gelo, variando em quantidade de 2 a 200, e possuem uma diversidade incrível de formas. Essa variedade morfológica é determinada por diversos fatores, como pressão, temperatura, partículas de poeira, umidade e a velocidade do vento, entre outros. Cada floco é único, mas todos exibem uma notável simetria hexagonal. Alguém uma vez disse: sob o microscópio, percebo que os flocos de neve são verdadeiros milagres de beleza. É uma pena que essa beleza não seja reconhecida e admirada pelas pessoas. Cada cristal é uma obra de arte singular, não havendo dois idênticos. Quando um floco de neve se derrete, sua forma desaparece para sempre, uma beleza efêmera sem deixar vestígios. Isso nos leva a refletir. A cada ano, durante as nevascas, milhões de cristais de gelo caem sobre a Terra, e nenhum deles é idêntico ao outro. Essa singularidade evidencia o poder criativo de Deus. Assim como cada cristal de gelo é cuidadosamente moldado, cada ser humano é único e tem um propósito singular para o Senhor. Da mesma maneira que a mão de Deus forma os cristais de gelo com carinho, Ele também deseja moldar cada pessoa para refletir sua glória. Apesar da simplicidade dos cristais de neve comparados à vastidão da criação, o grande arquiteto se dedica até mesmo aos incontáveis cristais que se formam diariamente, indicando seu cuidado e poder. Se as simples moléculas de água que constituem os flocos de neve exibem uma estrutura magnífica, podemos imaginar a complexidade por trás das grandes e elaboradas moléculas, como o DNA. Comparado a qualquer outra forma de armazenamento, o DNA é incrivelmente eficiente. Uma partícula de DNA do tamanho de um alfinete possui informações equivalentes a 25 bilhões de livros de 189 páginas cada. Uma pilha destes livros cobriria 920 vezes a distância da Terra à Lua. Bill Gates uma vez comparou o DNA humano a um programa de computador, mas extremamente avançado em comparação com qualquer software criado até então. Essa estrutura tem uma capacidade incrível de armazenar informações. A ciência avançou tanto que um grupo de cientistas da Universidade de Harvard conseguiu armazenar 5,5 petabytes de dados, cerca de 700 terabytes, em apenas 1 grama de DNA. O Dr. Gitt, um ex-professor de sistemas de informação, aponta que a base de todos os modelos evolutivos está na origem da informação presente nos seres vivos. Nunca se provou que um sistema de codificação e informação pudesse emergir por si só da matéria. De acordo com as teorias da informação matemática, a vida surgindo puramente da matéria é considerado impossível. Isso significa que a complexidade e o código de programação encontrado no DNA apontam para um design altamente inteligente, indicando um criador, ou seja, Deus. Vários cientistas importantes, outrora defensores da evolução,
mudaram de perspectiva ao perceberem a complexidade da informação no DNA. Um professor de biologia, Dean Kenyon, afirmou que a genética molecular é a área onde encontramos as evidências mais convincentes do design na Terra. Francis Crick, co-descobridor da estrutura de dupla hélice do DNA, acredita que sua complexidade é muito grande para ter se formado por acaso. Ele sugeriu a possibilidade de seres extraterrestres inteligentes terem enviado o DNA para a Terra. Recentemente, o filósofo Anthony Flew, defensor do ateísmo por décadas, mudou de opinião aos 81 anos, passando a acreditar que uma inteligência superior deve ter tido um papel na criação da vida. Diante de toda essa evidência, o estudo do DNA, seu código complexo e design incrível, sugere a presença de um designer altamente inteligente, um criador, ou seja, Deus. Há pessoas em todo o mundo que não acreditam na existência de Deus, os chamados ateus. Outros acreditam em Deus, mas não têm evidências concretas, e ainda há os agnósticos que estão em dúvida sobre sua existência. No entanto, para aqueles que duvidam de sua existência, Deus tem algo a dizer. Para entender melhor, podemos ler Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Essa passagem se aplica a todos os seres humanos ao longo da história. As pessoas puderam admirar as criações de Deus e a complexidade incrível e a ordem presente na natureza. No entanto, por milênios, a humanidade não tinha consciência de uma parte incrível da criação, oculta dentro das células de todos os seres vivos, o DNA. Em 1953, James Watson e Francis Crick foram os primeiros cientistas a descreverem com precisão a complexa estrutura em dupla hélice da molécula de DNA. Desde então, o DNA se tornou uma área fascinante de pesquisa. Em 1990, os cientistas começaram a decifrar o genoma humano, e em 2000 foi concluído o esboço desse trabalho. Em 6 de junho de 2000, o presidente Bill Clinton parabenizou os envolvidos no mapeamento do genoma humano, reconhecendo o DNA como uma criação de Deus. Ele disse: "Hoje estamos aprendendo a linguagem na qual Deus criou a vida. Estamos admirando ainda mais a complexidade, beleza e maravilha do presente mais divino e sagrado de Deus." O diretor do projeto Genoma Humano, Dr. Francis Collins, após o discurso do presidente, compartilhou: "É uma lição de humildade e inspiração perceber que estamos dando os primeiros passos em direção ao entendimento de nosso próprio manual de instruções, algo antes conhecido apenas por Deus." A Bíblia sugere que a formação das partes do corpo, assim como a sequência em que aparecem, implica a existência de um livro simbólico, cujo autor é Deus. Observemos a seguinte inspiração do rei Davi, no Salmo 139, versículo 16. "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas, quando nem ainda uma delas havia." Davi não só elogia a autoria pessoal do Criador de seu corpo, mas também sua incrível habilidade. Deus constrói um embrião que, em 10 semanas, se transforma em feto, na total escuridão do útero, isolado do mundo exterior. Deus supervisiona o crescimento da criatura. As células se especializam, os membros se formam, os sistemas começam a funcionar. "Fui formado",
e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista afirma que no livro de Deus estavam escritas todas essas coisas que foram formadas, sem faltar uma delas. Isso adiciona outro motivo para louvar a Deus: seu planejamento antecipado da obra. Formar um bebê não é uma ocorrência instantânea, mas o resultado de um plano longamente pensado e preparado no livro de Deus, uma metáfora para seu plano eterno. Nele estão incluídos tanto o código genético de cada pessoa, quanto o plano dos dias de sua vida, quantos dias viverá e o que acontecerá em cada um deles. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que o Senhor faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Isso significa que sua vida tem um propósito. Vocês têm uma missão para cumprir, meus amigos. A existência de Deus é real. A Bíblia revela o extraordinário poder de nosso Deus. Este vídeo é curto demais para falar das maravilhas de Deus: o mar, os animais, as plantas, as estrelas. Tudo foi criado e é sustentado pela poderosa mão de Deus. Por essa razão, Ele é o único digno de receber toda a glória, honra e adoração. Antes de terminar este vídeo, quero compartilhar uma nota adicional. Os versículos 1 e 2 do capítulo 1 do Gênesis são divididos por um espaço de tempo, cuja duração desconhecemos. Isso explica a controvérsia entre os cristãos, que afirmam que a Terra tem 6.000 anos, e os cientistas, que dizem que a Terra tem 4 milhões de anos. A queda de Lúcifer ocorreu nesse espaço de tempo que divide esses dois versículos. Estamos chegando ao final deste vídeo, mas antes de finalizarmos, gostaria de explorar um ponto crucial. Você acredita que, no futuro, os avanços científicos possibilitarão aos cientistas explorar ou compreender o terceiro céu, mencionado como a morada de Deus? Deixe seu ponto de vista nos comentários. Esperamos que estas informações tenham sido uma grande bênção para a sua vida. Que tal compartilhar este vídeo para que as pessoas possam entender que Deus existe? Sem mais delongas, me despeço e até a próxima. Fiquem com Deus.